a gente já começa falando sobre a explosão em Beirute. Autoridades investigam uma grande explosão que aconteceu no Líbano. O país faz fronteira com Israel e com a Síria. E o editor de Internacional, Marcelo Favalli, está acompanhando, vai trazer as últimas informações atualizadas para a gente dessas imagens que chamam muito a atenção, né, Favalli? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Evandro. Pois é, a gente continua nesse assunto, mas é muito importante nós esclarecermos que, primeiro, a primeira informação ainda aponta para um acidente. Então, para quem chegou agora na nossa cobertura, estamos com imagens praticamente ao vivo, que foram recuperadas de agora a pouco, um foco de incêndio numa região portuária de Beirute, capital do Líbano, que fica ali às margens do Mediterrâneo. O que a gente soube que há pouco menos de uma hora houve uma enorme explosão, um enorme cogumelo aí por conta dessa explosão que partiu a princípio de um incêndio. As primeiras informações, que ainda carecem de uma confirmação oficial, apontam para o incêndio num depósito com uma enorme quantidade de produtos inflamáveis. Se fala num depósito, inclusive numa fábrica de fogos de artifício. E aí eu trago uma informação que é muito importante para que a gente consiga entender um pouco mais a grande imagem, que é a seguinte: o mundo árabe, os muçulmanos, quem professa a religião islâmica, nessa semana são festas religiosas, o que deixa a gente entender que realmente existe uma enorme produção de fogos de artifício agora nesse período de festas para os islâmicos, que termina aí o período de peregrinações religiosas na próxima sexta-feira, no amanhecer de sábado. Então, muitas famílias celebram com fogos de artifício. E como Beirute faz parte aí, um dos pontos nevrálgicos do mundo árabe, é fácil a gente entender que talvez fossem pólvora, talvez fosse fogos de artifício que seriam vendidos aí para as festas do Eid e do final do Hajj. Esse é um momento capturado por um cinegrafista amador, uma testemunha, que mostra exatamente o momento da explosão. É, minimamente falando, impressionante o que a gente vê. Uma enorme coluna de fumaça formada depois desse gigantesco cogumelo, que é um reflexo do deslocamento de ar proveniente dessa enorme explosão. Então, o que a gente sabe também, com o relato de testemunhas e de algumas vítimas, que 200, 300 metros a partir do ponto da explosão, carros foram virados, vidraças quebradas e portas arrancadas. Isso por causa da força, do deslocamento de ar a 200, 300 metros do ponto da explosão. A gente está repetindo a imagem várias vezes para que todo mundo entenda a dimensão da explosão. É claro que quando a gente fala de Beirute, Líbano, onde existem partidos que têm braços armados, grupos extremistas, a gente, claro que remonta ao que seria um ataque terrorista, mas a princípio, essa primeiríssima linha de investigação aponta para um acidente.